Você conhece seus direitos? Então você está advogando na área trabalhista e aí chega um cliente no seu escritório, narra a seguinte situação: eu estava lá na empresa fazendo meu serviço direitinho, nada de errado, de repente um colega de serviço que deixou de amarrar corretamente o material que estava sendo transportado, aquele material rompeu, caiu sobre mim, me causou uma lesão, eu fiquei com a coluna machucada, talvez nunca mais volte a andar. E aí numa situação como essa, esse trabalhador, isso que ele sofreu por conta de um ato que foi praticado pelo seu colega, isso se caracteriza como acidente de trabalho? Ele tem direito a algum tipo de indenização da empresa? A empresa tem que pagar algum tipo de indenização para ele? Como que você responde? Qual a melhor estratégia para defender os interesses do seu cliente numa situação como essa? Eu vou contar para você aqui nesse vídeo o que eu faria numa situação como essa, a estratégia que a minha experiência profissional me ensinou. A primeira coisa que a gente tem que enquadrar é que isso que aconteceu com esse cliente foi sim um acidente de trabalho por equiparação, que está previsto lá no artigo 21 da Lei 8.213, que diz no inciso 2 que considera-se acidente de trabalho aquele que acontece no horário e local de trabalho, derivado por imprudência praticada por um colega de serviço. Então, é sim um acidente de trabalho na modalidade por equiparação. Considerando que é um acidente de trabalho, aí a gente vai verificar se a empresa tem que indenizar o trabalhador por conta desse acidente. E ela tem que indenizar por quê? Por causa que o artigo 932 do Código Civil diz que o empregador, que a empresa, é responsável pelos atos praticados pelos seus empregados ou prepostos. Então, aquele ato inseguro de imprudência que foi praticado pelo colega de serviço, a empresa responde objetivamente por ele. E se não fosse só isso o suficiente, aplicando a Constituição Federal, a gente pode perceber que a empresa teve culpa nesse acidente. Culpa no momento que ela escolheu um trabalhador que não era capacitado para exercer aquela função, que não exerceu aquela função adequadamente, não soube amarrar o material que estava sendo transportado. E também teve culpa no momento em que ela não fiscalizou, não vigiou o local de trabalho para que aquele acidente não acontecesse. Então a empresa terá que indenizar em seu cliente os danos morais decorrentes daquele acidente que tirou a sua capacidade de locomoção. Se ele não está conseguindo andar mais, ele também teve dano estético, ela vai ter que indenizar e vai ter que indenizar os danos materiais. Os danos materiais englobam tudo que ele gastou de médico, tudo que ele gastou de remédio e uma pensão vitalícia, já que ele perdeu a sua capacidade para o trabalho. Além disso, olha só, não bastasse essas indenizações que têm que ser pagas pela empresa, sem que um seja deduzido do outro, sem que um seja compensado pelo outro, esse trabalhador também terá direito a uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. E você conhecia esse direito? Você quer ajudar que outras pessoas conheçam os seus direitos e saibam como lutar por eles? Tem advogado da sua confiança? Manda esse vídeo para ele. E é claro, segue e compartilha.